Fala, palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Ioato Marada. E hoje em dia falar de Palmeiras é falar de Flaco Lopes e Vitor Roque, obviamente. Flaco Roque, para ser mais preciso, eu adorei o nome que foi dado para a dupla, mas o Flaco tá realmente, se a gente for pensar em termos de crescimento, de metamorfose, o Flaco é um case, né? Eu até pensei em colocar metamorfose no título do vídeo, mas pensei, puta, termo batido, né? Esse negócio de borboleta que entra no casulo. Eu falei, puta, metáfora barata, aí eu não ponho no título e falo aqui, mas enfim, porque é a melhor metáfora, né? O Flaco realmente, assim, o título desse, o que tá na foto, né, na thumb do YouTube, tá ali, Perdões e Renascimento, né? Porque a gente sempre brinca com essa história, né? Pô, quem já tá na fila de pedir perdão pra não sei quem quando o jogador começa a jogar bola, né? Um jogador que era muito criticado começa a jogar bem. E o jogador também não pede desculpa, né? Então, assim, é perdão dos dois lados, né? Eu acho que o palmeirense criticou muito o Flaco Lopes todo esse tempo, e era uma crítica totalmente cabível, assim, não era uma injustiça. Ah, mas ele trabalhava, mas ele se dedicava. Porra, cara, é verdade. Mas vamos lembrar também que o Flaco Lopes, ele fez por merecer muitas críticas. Talvez tenha se exagerado, pô, isso é a linguagem do futebol, tudo é exagerado no futebol. Então, claro que às vezes pegaram pesado, claro que às vezes falaram mais do que deveriam, ou de uma maneira muito menos cortês do que se deveria, mas assim, ele mereceu críticas, né? E eu falo com toda tranquilidade, assim, que eu critiquei muito o Flaco Lopes, muito mesmo, muito mesmo, e eu não estava errado. Desculpa falar, Flaco, assim, e eu nem acho que eu peguei tão errado, eu até separei essa matéria aqui, porque realmente eu dei um print nela do título, e conforme eu for falando para você, nosso diretor vai colocar na tela, só porque eu quero achar, tá difícil, achei. Eu dei um título para uma matéria que foi o seguinte, ó. Isso é relativo ao ano passado, né? Quando o Palmeiras teve uma dificuldade enorme ali na reta final, o Palmeiras teve o título na mão, mas perdeu jogos e teve resultados ruins que tiveram muito a influência direta do Flaco, né? Então eu fiz uma matéria que era assim, Flaco Lopes teve a bola do Palmeiras 5 vezes, bola do jogo 5 vezes e desperdiçou, né? E aí eu listei quais foram os jogos, né, que ele fez isso. Então teve um jogo contra o Corinthians, aquele jogo lá, que o Everton falha naquela saída lá, com 40 segundos, 20 segundos de jogo, o Felipe Anderson coloca ele na frente da área ali, ele frente a frente com o Hugo, ele dá um chutinho de bico fraquinho, de cara, de frente com o Hugo, pra frente da marca do pênalti. Ele tinha que ter feito esse gol. Contra o Bragantino, lá em Bragança, tava lá nesse jogo, foi bem na minha frente, um cruzamento do Maurício que vem e ele cabeceia por cima. Contra o Botafogo, lá no Engenhão, 1-0, ele cabeceou por cima sozinho, o cruzamento que o Richard Rios vem pela direita, aquela jogadinha de ultrapassagem, ele cruza ele sozinho, cabeceia por cima. Contra o Botafogo também, só que pelo Brasileiro, ele sai cara a cara com o John, 17 no primeiro tempo, uma bola que o Marcos Rocha enfia para ele e o John defende. E no segundo tempo, na pequena área, ele tenta dar um carrinho, o cruzamento do Gabriel Menino, e o John defende também. Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Ah, o Flaco era horrível. Cara, ele não era horrível, mas ele cometeu muitos erros, né? Erros decisivos, erros importantes. Então toda a crítica que foi feita para ele, assim, mais uma vez, o tom sempre pode ser mais moderado de uma crítica, porque no futebol a gente, mesmo a imprensa, a torcida, obviamente, mas mesmo a imprensa, que deveria ser comedida, muitas vezes critica de uma maneira mais contundente do que precisava. Isso para mim é muito claro, eu já errei a mão em diversas reportagens, matérias, entrevistas que eu fiz na vida, você acaba reconhecendo posteriormente, né? Eu escreveria de outras formas coisas que eu já escrevi no passado, obviamente, todo mundo erra, né? Do médico que daria um ponto diferente, um cirurgião que daria um ponto diferente, a um jornalista que faria uma crítica diferente. Todo mundo erra e aprende, inclusive o Flaco Lopes, né? Então o que eu digo é assim, o palmeirense desculpa o Flaco Lopes por esses erros, embora ele não precise pedir desculpa, a desculpa dele é fazer gol, né? Ele não vai ter desculpa aí, né? E o Flaco Lopes também desculpa os exageros da imprensa muitas vezes e da torcida também, né? Porque se a imprensa bateu, é porque existe uma alimentação, é porque a torcida também estava batendo ou bateu na sequência, mas havia muita concordância, né? Acho que o Flaco realmente não estava entregando. Agora, como é que ele virou esse cara, né? É importante a gente falar sobre isso. Como que ele virou esse cara? As pessoas falam que foi simplesmente ele virar segundo atacante. Isso realmente contribuiu, porque na minha visão, e aí não sei se vocês concordam,
eu falo isso, já falei isso algumas vezes aqui, eu acho essa frase genial, vou repetir ela. O Flaco é melhor quando a bola sai do pé dele do que quando ela chega. Em que sentido? Se a bola vem para ele dominar e ajeitar, ele se atrapalha muitas vezes, principalmente se ele é o último passe para fazer o gol, né? Mas se ele não é o último passe, se ele tá para trás, o domínio dele costuma ser melhor, se ele não tem que fazer ser tão terminal assim. Um exemplo, essa bola do gol que ele fez contra contra o River Plate agora, essa pintura que ele fez, o domínio de letra, ele não estava ali na cara do gol para fazer. É nesse momento que ele se atrapalha. Contudo, se ele dá tempo dele dominar e pensar, aí ele consegue aplicar um drible melhor, ele consegue ajeitar para bater melhor, ele consegue enfiar essa bola para alguém, como ele fez com o Vitor Roque, por exemplo, né? Então, eu acho importante a gente entender a característica do Flaco, que tem a ver com ele tá jogando um pouco mais para trás, ali assim como revezando com o Vitor Roque, né? Ele entra, ele sai, o Vitor Roque entra e sai, né? Mas tem muito a ver também com o papel final dele, a função final dele, sabe assim? Ele tá em campo para quê? Ele tá em campo para contribuir com o ataque. Ele não é o finalizador. Ele é um dos finalizadores. E aí o futebol dele cresce. Isso tem a ver com peso e responsabilidade, tem a ver com o estilo de jogo, mas tem que ver com também a carga do cara, entendeu? É uma carga, de repente, que para ele não era adequada para a evolução dele, né? Ele precisava evoluir ainda para poder carregar essa carga. E hoje parece que ele evoluiu. Ele deu uma entrevista aqui, eu achei inclusive a reportagem do Flávio Latifi brilhante, meu amigo que trabalha no UOL, e não é porque ele é meu amigo, não. O Latifi, que é um dos caras mais gente boa aí do jornalismo esportivo, eu acho engraçado que ele tem a hater, cara, porque é um cara sensacional, assim, bom, mas todo mundo tem, né? Ele fez uma entrevista sensacional com o Flaco Lopes, e o Flaco reconhece, né, pô, cheguei um menino no Palmeiras, eu fui evoluindo, fui ano a ano melhorando. Ele conta que teve várias propostas para sair e não saiu, e teria sido ruim para ele sair, porque ele queria marcar história no Palmeiras, né? O Flaco é um cara que você percebe que é um cara de uma humildade, assim, um cara gente boa, né? E é muito legal um cara desse tá se dando bem no Palmeiras, né? É mais gostoso quando você vê um cara assim, da estirpe dele, assim, da índole dele, um cara de boa, assim, se dando bem, assim. É meio que inerente ao ser humano, né? Você quer que as pessoas de bem se deem bem. Pessoas de bem, pelo amor de Deus, não me confundo, mas as pessoas gente boa, né? Acima de tudo. Não tô falando de moral e valores, bons costumes, não é isso. É ser gente boa, né? E o cara é um cara gente boa, né? Mas não impede dele ter cometido erros. Então, ele cometeu os erros, na minha visão, pelo posicionamento, mas também pela falta de maturidade dele. Ele foi se construindo aos poucos, né? Ele tem essa noção, né? E assim, eu cheguei a dizer muitas vezes que o Palmeiras deveria ter ficado com o Merentiel e não com ele. E para mim isso, ano passado, por exemplo, ficou claro. Eu vi o Merentiel jogando em 23 no Boca, eu vi ele fazendo gols, vi ele fazendo lances, que eu não vi o Flaco fazendo no Palmeiras, e hoje o Flaco tá fazendo. Mas o Merentiel é quantos anos mais velho que o Flaco também? Tem que se levar isso em consideração, né? Enfim, o ponto é que hoje sabemos que foi um acerto, né? O Flaco talvez tenha sido o maior acerto dessa filosofia do Palmeiras, né? De pegar jovem, lapidar e formar, mesmo de fora, não só os da base, os de fora também. E ele encontrou o espaço dele, cara. Ele esperou o Rony capitular, ele esperou o Endrick sair, ele foi esperando o espaço dele aparecer, foi evoluindo, e aí ano passado apareceu antes da hora, não trouxeram 9, quando o Endrick saiu ficou ele, e ele foi como ele conseguiu, até que esse ano trouxeram mais pessoas na posição dele para dividir, e aí o Abel teve essa ideia, né? Eu nunca tinha visto. Tem gente que fala, a torcida sempre pensou no Flaco com o Roque. Eu nunca pensei. Para mim era um ou outro. Inclusive fiz matérias tem uma matéria que eu fiz que eu falo, o Vitor Roque que não se cuide, porque o Flaco tá voando. O jogo contra o Bolívar, né? Que ele faz. Foi quando começou a brincadeira dele ser o Ronaldo, o fenômeno, como disse o Rios, né? Que ele faz um gol, ele dá aquela arrancada pro gol do Estevão, né? E, enfim, joga muita bola naquele jogo, né? E ali acho que começa esse renascimento do Flaco, né? E isso tem muito a ver com confiança, tem muito a ver com ele. Você vê que ele era imaturo do ponto de vista profissional também. O João Martins falou aquilo, e ele desmentiu. Talvez não tenha rolado multa mesmo, mas bronca ou crítica certamente rolou, dá pra ver que rolou, sabe? E faz parte, cara, o jogador tá evoluindo, o jogador tá crescendo, é assim que é.
Às vezes a gente fica olhando de fora, assim, e eu meio de fora, meio de dentro, porque a gente tem um certo acesso a mais que o torcedor, né? E a gente só percebe que no fim das contas eles são só pessoas, assim, sabe? E são muito jovens, moleques, cara. A gente está falando de gente de 24, 25 anos, né? Ah, mas o futebol demanda isso. É verdade, mas cara, mas o amadurecimento ele independe da área que você tá. Tem cara que amadurece rápido, tem cara que demora, cara. Isso não é passar pano, não. Isso é só a realidade. Vale para todos nós, inclusive para jogador de futebol, né? Mas o Flaco renovou aí até 2029. É muito merecida essa renovação. O jogador está realmente mostrando uma qualidade acima da média. É um cara. O futebol dele tá um futebol de craque. Eu não vou dizer aqui que ele é craque. Ele pode vir a se mostrar esse craque no futuro. Vai ter uma espectadora aqui, acho que inscrita, que vai dizer: não se entorpeça por esse jogo. Esqueci o nome dela. Gente fina aqui, esqueci o nome dela. Ela falou a mesma coisa sobre o Palmeiras. Pô, Marada, não se entorpeça por essa vitória aí, que foi o 4x1 do Fortaleza. Já tem um segundo jogo para se entorpecer. Esse Palmeiras tá melhorando. É imbatível? Não é, mas tá melhorando muito por conta desse cara, Flaco Lopes. Então, do mesmo jeito que eu critiquei com vontade, eu elogio com vontade. Flaco, tá jogando muita bola, cara, muita bola, mostrando personalidade, mostrando profissionalismo. Parabéns, Flaco, parabéns, Palmeiras, parabéns, palmeirense, que tem agora um atacante muito, muito, muito bom para chamar de seu. E, cara, a gente vai trazer mais informação aí. Semana que vem vai ter nossa primeira live. A gente fez aí o Dirigindo com Marada, a gente fez outros vídeos de formato diferente. Estamos tentando achar o que vocês gostam mais, mas enfim. Obrigado por você estar até aqui. Se inscreva no canal, hype esse vídeo, deixa seu like, compartilha. Estamos chegando em 12 mil, acho que faltam 40 pessoas. Pô, se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal, cara. A gente quer chegar em 12 mil. É muito louco chegar em 12 mil com 4 meses de canal. Uma média de 3 mil. 4 vezes 3, 12. É isso, jornalista, é isso. Uma média de 3 mil por mês, cara. Puta, muita gente, cara. Muito obrigado. E a gente tem vídeo amanhã e vai ter vídeo também de Palmeiras e Bahia. Infelizmente não estarei em Salvador, mas a gente vai acompanhar e trazer o que tiver para vocês, beleza? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.